glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Gostaria de estar meditando com os irmãos uma breve palavra introdutória nesta noite. Gostaria que os irmãos acompanhassem uma leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo número 4. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no seu capítulo 4. Nós leremos apenas os versículos 16, 17 e 18, mas eu gostaria apenas de fazer uma breve explanação do que esse capítulo assim fala. Paulo, nessa sua carta, no capítulo 4, ele faz algumas revelações ou algumas indagações com relação a possíveis percalços que eles teriam na vida cristã. Ele fala das tribulações, ele chega a falar que em tudo ele pode ser angustiado, mas ele nunca vai estar perplexo, porque ele crê na salvação, ele crê no poder de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Salmo 140 que nós lemos também nessa noite, ele também fala a esse respeito da prontidão da ação de Deus nas nossas vidas. Mas quando chega no final do capítulo 4, versículos 16, 17 e 18, é como se ele arrematasse tudo o que ele havia falado antes. Ele fala assim, versículo 16 do capítulo 4: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então Paulo aqui ele faz uma referência interessante, porque ele fala que ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O que será que Paulo está querendo falar com esse homem exterior? O homem exterior é o nosso corpo físico, esse é o nosso homem exterior. Então ele fala que se corrompa. Todos nós, o nosso corpo físico, ele caminha para a morte. Nós nascemos, crescemos e durante um determinado tempo nós vamos caminhando, nós vamos deteriorando, nós vamos enfraquecendo o nosso corpo. Então ele está falando, ainda que o nosso corpo, que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Então nós temos aqui uma situação extremamente diferente uma da outra. Com o nosso corpo físico, o nosso corpo exterior, ele se corrompe, o nosso corpo interior, ele se renova dia após dia. E como é que ele se renova dia após dia? Como é que será que Paulo está querendo falar aqui para cada um de nós? Dia após dia o nosso corpo se renova através do conhecimento da palavra. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais o nosso espírito é nutrido. Então nós estamos aqui nesta noite, nós estamos aqui sendo nutridos espiritualmente. Todos nós viemos aqui nesta noite buscar a nutrição espiritual. Eu, durante a oração, eu citei um texto bíblico que fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, qual a necessidade de nós ouvirmos a palavra de Deus? Fortalecermos o nosso espírito. Então, se o nosso corpo físico ele deve ser cuidado, nós devemos nos alimentar, nós devemos tomar medicamentos, se necessário assim for. Até a preservação do corpo através de exercícios físicos, ela é salutar. Nós aqui não pregamos contra isso. Mas da mesma maneira que nós preservamos o nosso corpo físico, ou seja, o nosso homem exterior, nós temos de uma maneira ainda maior cuidar do nosso corpo interior, que é o nosso espírito. Então Paulo fala nesse sentido, e ele continua falando, porque a nossa leve e momentânea tribulação, então ele fala aqui, que por maior que seja a nossa tribulação, ele fala leve e momentânea, ela vai produzir o que para nós? Ela vai produzir a paciência, um peso eterno de glória muito excelente. Então todos nós caminhamos, podemos falar assim fisicamente, para um declínio do nosso corpo físico, mas espiritualmente nós caminhamos para algo muito mais excelente do que nós aqui vivemos. Então nós temos uma promessa de vida eterna. Então é algo que as pessoas do mundo elas não entendem dessa maneira. Então, se você apresenta ao mundo hoje, qual vida que você quer ter? Você quer ter uma vida melhor aqui na terra ou uma vida melhor no céu? Primeiro que eles vão falar que nem existe vida no céu. E eu sou testemunha viva disso. Quanto tempo eu não pensei dessa maneira? Quanto tempo eu não tive esse entendimento pleno meu,
que a vida era o que nós passássemos aqui e depois, então o que pudesse viver de melhor aqui é o que eu queria para a minha vida. Mas um dia, aprove ao Senhor pela sua graça e a sua misericórdia de me revelar que havia uma vida eterna a todos aqueles que creem em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos essa possibilidade. Você que está aqui nesta noite, você aproveite essa oportunidade de você se nutrir espiritualmente. Nós temos que estar na casa do Senhor. O pastor ontem, durante o culto de ceia do Senhor, ele fez uma pergunta a nós, se nós tínhamos prazer de estar no culto de ceia do Senhor, e todos nós falamos que sim, mas esse prazer, ele tem que vir de dentro do nosso espírito, não apenas, talvez alguns tenham respondido assim, talvez até um prazer físico, por podermos estar aqui em comunhão, e também não negamos isso é muito bom também, isso também é algo que agrada ao Senhor, essa comunhão entre os irmãos, é algo que agrada ao Senhor, mas a comunhão maior, ela é espiritual. Quando nós desfrutamos da mesma fé e do mesmo objetivo, que é chegarmos às mansões celestiais através de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele tinha esse entendimento. O apóstolo Paulo, todos sabem, o apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, conhecedor profundo do judaísmo, praticante do judaísmo, perseguidor de cristão, mas quando ele teve a revelação por parte do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele cai ali no caminho da Damasco, ele pergunta: quem és, ó Senhor? Ele pergunta, ele já sabe que era nosso Senhor Jesus Cristo, e através daquela revelação, ele passou a ser um homem temente ao Senhor e a pregar a palavra do Senhor. E todos nós também, essa questão de cair do cavalo, todos nós, um dia nós também caímos do cavalo. O cair do cavalo significa sair do entendimento que você tinha materialmente e entender um entendimento espiritual que Paulo não entendia. Então nós também devemos ser como Paulo, nós entendemos a palavra do Senhor, nós devemos propagar a palavra do Senhor. Então nós temos essa fé salvífica, não por nosso merecimento, mas pela graça e pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a dádiva que Deus assim proporciona para cada um de nós, independente do nosso grau de cultura, da nossa cor, da nossa posição social, a salvação é a todos, e essa salvação a todos, ela vem através da palavra de Deus. Então que nós preservemos sim o nosso corpo exterior, o nosso ser exterior, que é o nosso corpo, sim, devemos preservar, mas também preservemos o nosso corpo interior, que é o nosso espírito, e sejamos nutridos da palavra de Deus. Então que esta noite, você que aqui está, talvez você esteja nos visitando aqui pela primeira vez nesta noite, talvez você nunca tenha ouvido a palavra de Deus pregada de acordo com ela realmente é, a salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo. Não rejeite, o Espírito Santo há de tocar o teu coração. Não será o convencimento do pastor, não será o meu convencimento, mas o convencimento é do Espírito Santo. As palavras saem da nossa boca, sim, espiritualmente inspiradas pelo Espírito Santo, mas elas fazem efeito na vida de cada um de vocês, através também do Espírito Santo de Deus. Então que o Espírito Santo de Deus nesta noite, ele esteja agindo poderosamente, que você possa sentir o poder da palavra de Deus, e que você usufrua, você se permita ser usado por Deus nesta noite, amém? Com muita alegria, vamos oferecer louvores de adoração ao nosso Deus. Glória a Deus, um Deus que é fiel, um Deus que é gracioso, um Deus que é bondoso. Nosso Deus tem tantos adjetivos, né? E que nessa noite você possa entrar naquele lugar de intimidade com o seu Deus. E como o nosso pastor sempre fala, que você possa fazer uma oração a Ele, que você possa orar a Ele e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor não me deixa, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraça, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas, eu
estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és. E eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. O Senhor nunca nos abandona, Pai. E eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com sua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos? Tu és o pão do céu. O Deus Emanuel, enche-me, enche-me até transbordar. A paz do Senhor, irmãos. Convido-os a abrirem suas Bíblias na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3. Primeira aos Coríntios, capítulo 3. Nós nessa noite vamos falar de um assunto que já abordamos na rádio e também tivemos oportunidade de falar ali em São Vicente, na quarta-feira. Vamos falar sobre o culto à personalidade. Diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo,
nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Até o verso 9, que o Espírito Santo aplique a palavra do Senhor aos nossos corações. Hoje é muito comum, especialmente no mundo político, se cultuar certas expressões, certos nomes. Essas expressões podem ser reais ou podem ser fabricadas pela mídia. Expressões aonde são ressaltadas as virtudes, capacidade, e de uma certa forma isso é muito comum em sistemas onde existe um ditador, em tal lugar, tal país tem aquele ditador, e as pessoas quase que fazem um culto à personalidade, fazem um endeusamento, obrigado, pela aquele vulto, pela aquela personalidade. Isso é algo que é muito comum nos nossos dias. Isso também pode acontecer em sistemas democráticos. E isso nós vemos que no mundo do entretenimento, as pessoas têm as suas preferências por pessoas extrovertidas, pessoas que são socialmente corretas, vamos assim dizer, e o termo daí vem politicamente corretas. São pessoas que trazem alegria, são pessoas que têm a arte, muitas das vezes, do teatro, de falar em público, de conquistar adeptos, não importando o seu conteúdo interior ou muito menos o seu caráter, como nós tivemos aqui 3 meses estudando sobre o caráter cristão. Não importa. O que importa é o que aquela pessoa consegue trazer para as pessoas, para um auditório, e assim as pessoas vão cativando-as, vão tornando-se adeptas a essas pessoas, e seu comportamento, seu caráter, sua personalidade é colocada num lado secundário, mas o importante é que eu gosto daquela pessoa. Isso faz parte da nossa natureza humana, da nossa, podemos dizer, como Paulo utiliza aqui, da nossa carnalidade.
Na nossa carnalidade, nós temos preferência, é normal isso. Eu estou vestindo cinza, foi a cor que eu escolhi. Os irmãos e irmãs estão com outras cores. Cada um fez uma escolha. Cada um tem uma preferência por um determinado prato de alimento. Outros já não gostam. Outros têm uma preferência por lazer. Outros já têm outras. Então isso faz parte de escolhas que fazem parte da nossa carnalidade. Até um determinado ponto, isso é perfeitamente normal. Mas, quando essa carnalidade, essa preferência por pessoas, falando agora no lado espiritual, especialmente na igreja, isso causa, como Paulo está dizendo aqui, dissensões, causam divisões, causam contendas. Isso prejudica o todo, porque forma-se o partido do pastor tal, o partido do pastor fulano, o partido do pastor cicrano, e assim as pessoas, nessa preferência que até um certo ponto é natural, passa do natural para algo perigoso. E aí que entra essa advertência do culto à personalidade. E nós vemos hoje, no mundo espiritual, no evangelicalismo, estamos falando do Brasil, figuras notórias que são verdadeiros paradigmas para as pessoas, para os crentes. Me lembro que, não sei se ainda tem, mas antigamente tinha uma exposição em São Paulo, muito grande, chamada Expo Cristã. E ali era um espaço enorme, num daqueles locais, Anhembi, e aqueles lugares de grandes eventos, e ali nós vimos vários estandes de vários ministérios, e aqueles que estavam mais em evidências colocavam as suas fotos de uma maneira assim que por onde aquela praça de evento a pessoa passasse podia ver a foto do pregador ou da cantora. Isso é algo perigoso, porque pode criar um culto à personalidade. E quando cria esse culto, eu sou do pastor tal, isso é muito perigoso, porque deixa de adorar a Deus, de colocar o Senhor Jesus Cristo, de glorificá-lo, e substitui o Senhor Jesus Cristo para um determinado pastor, pelas qualificações que ele tem. Ah, aquele pastor é muito sisudo, ele é muito sério. Eu gosto mais daquele outro, que conta uma piadinha, ele está sempre com um sorriso Colgate, né? Ele está sempre alegrando o culto, então eu prefiro aquele determinado pastor. Será que isso ocorre com você? Então são situações que Paulo teve que enfrentar lá na cidade de Corinto. Cidade de Corinto era uma grande metrópole, uma cidade aonde Paulo ele ficou praticamente 18 meses na sua segunda viagem missionária, e ali nesse período ele fundou aquela igreja. E depois então passaram-se um tempo, vieram dar notícias os da casa da família de Cloé que estava havendo
situações difíceis naquela cidade. Situações em que existiam divisões, conflitos, e o apóstolo Paulo então teve que escrever tanto essa primeira epístola como a segunda epístola. Ele estava dizendo ali, além dessa divisão, havia fornicação, havia idolatria, havia uma falsa reverência à ceia do Senhor, havia situações que eles não estavam administrando os seus dons espirituais, havia ensinos errôneos sobre a questão da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, de maneiras que o apóstolo Paulo teve que escrever essa carta. E aqui, dentro dessa situação, existia essa preferência por Apolo, uns por Paulo, no capítulo 1 fala também por Cefas. Essa igreja era composta por judeus convertidos, por isso a preferência por Cefas, Pedro, que era judeu, e por gentios pagãos. Então, eles tinham essa influência da própria cidade de Corinto, que era uma cidade pagã. A palavra corintianizar, não me leve a mal os corintianos. Eu não sei se a palavra Corinthians, o time, tem alguma ligação com a cidade de Corinto. Mas a palavra corintianizar, ela significa prostituição. Porque naquela cidade, eles tinham um culto a Afrodite, a Vênus dos gregos. Então existiam milhares de prostitutas cultuais, e aquelas prostitutas então faziam essa adoração a Afrodite. E essa adoração, esse paganismo daquela cidade, ele adentrou a igreja do Senhor. Será que hoje também, pelos valores que nós estamos vivendo na sociedade que vivemos na atualidade, na contemporanização da nossa sociedade, será que os valores que são relativos, não adentram, não querem influenciar a igreja do Senhor? Será que você tem percebido que esses valores que as pessoas tomam por valores lá de fora da mídia, por essas expressões que muitas das vezes são chamados influenciadores das opiniões, sejam eles através de várias formas de expressões, influenciam as pessoas, e as pessoas querem trazer essa influência do mundo para dentro da igreja. E aí a coisa fica sem rumo. A igreja do Senhor, ela fica sem direção. E o apóstolo Paulo, ele estava falando a respeito disso, desse culto à personalidade, como nós estamos abordando aqui nesse texto de 1 Coríntios capítulo 3, e também foi abordado no capítulo 1. Então isso nos chama a atenção, porque no mundo de Paulo, o culto era algo comum, como o culto ao imperador Júlio César. Foi um grande herói, e existia uma chamada palavra apoteose. Essa palavra apoteose é muito conhecida nossa, por causa dos desfiles das escolas de samba que são realizados lá no Rio de Janeiro. Mas não tem nada a ver com esses desfiles. A palavra apoteose são situações
que um determinado guerreiro, o imperador, como no caso de César, ele ganhava grandes batalhas e, diante dessas vitórias, as pessoas em comum, elas como que endeusavam aquele imperador. Isso aconteceu com César. Augusto, que foi o sucessor de César, ele criou o culto ao imperador. Então, no tempo do Senhor Jesus Cristo, era muito comum as pessoas saudarem-se umas às outras, e era obrigatório, era uma espécie de culto, dizerem Ave César, ou Cúrios. Ave César, César é Senhor. A palavra Senhor no grego é Cúrios. Mas os cristãos eram perseguidos porque não faziam este culto, essa honra ao imperador. Eles diziam Ave Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor, é Cúrios. Então, essa situação era muito comum no contexto desta igreja. E daí eles tinham essa preferência por determinados obreiros e determinados pregadores. Isso, irmãos, traz grande prejuízo para a obra do Senhor. E o apóstolo Paulo teve que tratar com essa situação. Talvez você que adentrou aqui, convidado, não sei quais são os seus valores, no que você tem colocado como uma espécie de suprassumo, como uma pessoa que é um mito para você, que é uma referência, ou uma religião, uma religiosidade, ou um determinado ritual que para você é algo sublime. Nós estamos aqui para cultuar e adorar o Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor, Ele é Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E essa situação de divisão, de dissensão, de partidarismo, é algo prejudicial para a obra do Senhor. Quem deve se destacar em nosso meio, quem deve ser o nosso herói, somente pode ser o Senhor Jesus Cristo. Não podemos criar situações de peleja com pessoas por causa das nossas preferências por A ou por B. Temos que entender que todos somos um em Cristo. Nosso objetivo em comum é o crescimento da obra do Senhor Jesus Cristo. Se nós temos pessoas com dons, e dons maiores do que o nosso, qual deve ser a nossa atitude? Glória a Deus, Senhor. O Senhor está abençoando aquele irmão, o Senhor está dando crescimento para aquele irmão, o Senhor está abençoando aquela irmã. Olha como ela está cantando bem, olha como aquele irmão está servindo bem o Senhor. Começou faz pouco tempo, mas agora o Senhor tem concedido dons, Ele tem buscado a tua presença, Ele tem se consagrado ao Senhor. Então louvado seja o nome do Senhor. Mas o que acontece, infelizmente, é o que aconteceu com João Batista. Quando o Senhor iniciou o seu ministério aqui na terra, automaticamente, não vou dizer automaticamente, mas o João Batista apontou para o Senhor: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que aconteceu com a igreja de João Batista? Ela ficou vazia. Qual pastor
que não quer a sua igreja cheia, né? Todo pastor gosta de ver o rebanho repleto. E aí foram falar para João Batista: olha, João Batista, apareceu um outro pastor aí que arregimentou todas as ovelhas. Você, João Batista, ficou sozinho. Qual deveria ser a atitude de João Batista? Poxa vida! Os líderes judaicos ficaram raivosos com o Senhor Jesus Cristo. Puxa, esse homem está traindo uma multidão. Nossa religiosidade agora diminuiu. Existe uma outra referência religiosa aqui em Israel, que é o Senhor Jesus Cristo. Eles ficaram invejosos. Mas não aconteceu isso com João Batista. Quando vieram dizer para João Batista: olha, tem um que está com maior popularidade, que é o Senhor Jesus Cristo. O que disse João Batista? Importa que ele cresça e que eu diminua. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Se a obra do Senhor está crescendo, louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero enfraquecer a obra do Senhor. Eu não quero destruir a obra do Senhor. Eu não quero criar divisão na obra do Senhor. Meu interesse é para que a obra do Senhor cresça. Mas infelizmente, por causa da vaidade, dos ciúmes, tem pessoas que querem destruir a obra que não é do pastor fulano. A obra é de Cristo, a igreja é de Cristo. E como pessoas querem destruir a obra que foi Cristo que iniciou. Então, nós vemos nessa figura, nesse exemplo de João Batista, que ele disse assim: olha, esse homem, essa pessoa, eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Não sou digno. E nós também não somos dignos de nada. No reino espiritual, nós estamos aqui inteiramente pela graça e misericórdia de Deus. Aprove o Senhor tocar em nossos corações e colocar em nossos corações um desejo de servi-lo, de estar fazendo a sua obra, como dizia o próprio apóstolo Paulo: ai de mim, se não pregar o evangelho. E os profetas diziam que se eles não ministrassem a palavra do Senhor, até os seus ossos seriam corroídos, como um câncer que dá nos ossos, que destrói os ossos. Os profetas, eles tinham esse desejo de falar da obra do Senhor. Você tem esse desejo de falar, de construir, de cooperar com a obra do Senhor? Vivemos dias difíceis, irmãos, onde o nosso eu, ele quer prevalecer, onde as nossas opiniões, os nossos pareceres, eles querem prevalecer diante do coletivo. E quando nós emitimos opiniões, pareceres que influenciam as pessoas, nós temos que medir muito bem essas opiniões, esses pareceres, porque por detrás pode estar a obra do Senhor. E essa obra pode ser prejudicada. E o dano não é para o homem, o dano é para Cristo. Quem pode ir contra Cristo? Quem pode guerrear contra Deus? Quem se atreve a querer fazer o impedimento da obra do Senhor? Nós temos então que sermos cooperadores da obra do Senhor.
E se Deus tem levantado pessoas com mais capacidade do que nós, glória a Deus! É como um exército, se eles têm aquele valente, está do nosso lado, guerreando do nosso lado, glória a Deus! Se temos uma equipe de trabalho que tem pessoas com mais disposição, com mais dons do que nós, glória a Deus! Porque nós fazemos parte de um todo, e o todo é Cristo Jesus. Então precisamos tomar cuidado, porque vivemos dias em que hoje esses valores estão muito na moda. Eu gosto da artista tal, da cantora tal, daquele pastor tal, eu só ouço aquele pastor. Tá certo, tem a sua preferência, conhece a doutrina, conhece o conteúdo, o caráter, mas não podemos nos apegar ao ser humano. Nós temos que nos apegar a Cristo, aleluia, ao Senhor Jesus Cristo. À medida que vai passando o tempo, a gente vai ficando com muitas histórias, né? E viramos, às vezes, um contador de história, por causa das experiências que nós temos. Vou fazer um teste com os irmãos, a igreja. Você gosta mais dos louvores como foi cantado hoje aqui? Ou você gosta mais, por exemplo, dos hinos da harpa? Olha só. Criou uma expectativa, tá vendo? Era onde que eu queria chegar. Olha aí falou dos dois, aí eu estou escutando coisa boa. Porque temos a contextualização dos louvores, fazem parte de um contexto dos nossos dias, né? Especialmente para os jovens. E nós vemos que tem muitas músicas inspiradas, que são músicas, por exemplo, da época da minha conversão, músicas que quando eu ouço, que já é mais difícil de ouvir, como essa música, calmo, sereno e tranquilo, tenho descanso no meu viver, isso devo ao amigo que me salvou, e assim vai. Jairinho, que já morreu, hinos dos anos 70, começo dos anos 80, eram músicas que naquela época surgiram, e hoje essa contextualização, ela é algo que especialmente os jovens gostam. Mas e dos hinos congregacionais? Se você fala de uma harpa cristã, de um cantor cristão, os jovens, por exemplo, já não, parece que não gosta muito, parece que é música de velho, né? Quando nós começamos, e eu vou dar algo concreto, real, quando nós começamos na Rua Goiás, nós não tinha nada, né? Não tinha quase nada. E eu tinha comigo um casal que eu fui padrinho dele, para os irmãos verem a proximidade. Eu fui padrinho de casamento e ele foi meu padrinho de casamento. Então, eram pessoas muito íntimas. Começou o trabalho, estavam ali com aquele ânimo nos ajudando. Aí chegou o pastor Natanael. O irmão até dá uma risada, já sabe, né? Chegou o pastor Natanael, jeitinho dele, e o pastor Natanael, na boa vontade, vendo a nossa necessidade, sugeriu que cantássemos hinos da harpa. Ele pegou o seu bandolim, quem viu, viu, né?
Quem não viu, não viu. Tem o bandolim que está ali no memorial, ele também tocou pistão. Então ele começou a tocar o bandolim e nós cantávamos os hinos da harpa. O que aconteceu? A mulher não gostou. Não, eu quero só louvor. E o que aconteceu? O casal saiu. O casal se retirou, porque estávamos numa necessidade cantando hinos mais da harpa. Irmãos, vejam o exemplo, que pode criar uma divisão. Não, eu quero mais louvores. Quando não tem louvores, eu não venho na igreja. À terça-feira eles vão cantar hino da harpa. Eu não gosto de hino da harpa. Por favor, irmão, é tudo hino para glorificar o nome do Senhor. São letras, são ritmos que nós não podemos querer impor. Nós temos pessoas aqui de mais idade, pessoas que gostam de um outro ritmo. Então hoje é criado nas igrejas uma espécie de o que vale é o pragmático. Está funcionando, enche mais de pessoas, então vamos seguir por essa linha. Isso é perigoso. Nós temos que olhar para todas as pessoas, essas preferências, como nós falamos, e poder estar contribuindo para o crescimento da obra do Senhor. Não fazendo exigência. O irmão aqui perguntou-se sobre o corinho. Ele não é um exímio cantador, né? Mas ele gosta de corinho. E o corinho é algo que alegra o coração das pessoas também. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu digo para os irmãos que eu tenho um grande sonho. Já que entramos nessa parte da música, eu tenho um sonho, não sei se o Senhor vai me dar esse sonho, a realização desse sonho, ou eu vou ver, eu sei que lá na Mansão Celestial eu vou ver. Eu tenho um sonho de um grande coral. Um grande coral. Imagina essa igreja toda sendo um coral, bem treinado, com roupas adequadas, e eu tenho um sonho de uma grande orquestra. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha! Que maravilha! Será que Deus vai me conceder o desejo do meu coração? Eu tenho eu sempre, quando estou meditando, eu gosto de ouvir corais. É música que me eleva. Eu herdei, a minha mãe, os irmãos sabem, sempre foi coralista. E o pastor Natanael, quando ele iniciou no seu ministério, ele era músico também. Não conhecia a música de ouvido, ele conhecia de ler partitura. Me colocou, certa ocasião, para aprender pistão, mas não deu certo. Eu só sei tocar campainha. Eu gostaria de aprender a tocar violino, mas eu imagino que deve ser muito difícil. Então, irmãos, essas preferências nós temos que tomar cuidado, nós temos que ter zelo com a obra do Senhor, nós temos que buscar sempre o crescimento do Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai dizer então aqui, que ele vai utilizar, a partir do verso 7, ele vai utilizar a figura de uma lavoura. Um rega, outro planta, mas quem dá o crescimento, quem que é? É o Senhor Jesus Cristo. Um evangeliza, outro visita os hospitais, outros vão fazer o programa no rádio, outros fazem a edição na televisão, outros filmam, outros estão no serviço do Senhor. É a obra do Senhor caminhando para que
O crescimento venha da parte do Senhor, aleluia. E ninguém fica com os louros da vitória, mas quem vai ficar com os louros da vitória é o Senhor Jesus Cristo. Então nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus. E aqui Paulo diz no verso 8: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, a Bíblia fala que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, não para sermos julgados, porque nós já estamos na justiça do Senhor Jesus Cristo, mas nós vamos comparecer para receber de acordo com as obras que nós fizermos. E o apóstolo Paulo, ele também fala isso aqui, nesse próprio capítulo 3, ele fala aqui, depois nos versos 12: contudo o que se edifica sobre o fundamento pode ser ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Num tempo a obra de cada um se manifestará. Então o que você tem construído? O que você tem dado para a obra do Senhor? Você tem talentos, você tem dons da parte do Senhor, e esses dons são dados à medida que nós vamos estarmos colocando à disposição do Senhor esses talentos, esses dons, para que a obra do Senhor ela cresça. Louvado seja o nome do Senhor, e Cristo apareça cada vez mais. De maneiras, Paulo conclui, porque de Deus, olha só que expressão, somos cooperadores. Será que todo este auditório é cooperador da obra do Senhor? Será que todos que estão aqui, todos nós somos lavoura do Senhor? Será que todos nós somos edifício do Senhor? Então é uma reflexão para fazermos e colocarmos a nossa vida à disposição do Senhor Jesus Cristo através da sua igreja. Que maravilha a igreja! É o corpo invisível do Senhor Jesus Cristo, o corpo místico do Senhor, o corpo real do Senhor, é o povo do Senhor reunido. E assim, juntas e medulas, Paulo vai falar sobre isso em 1 Coríntios capítulo 12, ele faz a metáfora da igreja como um corpo, e cada um vai fazendo essa engrenagem, vai funcionando essa engrenagem que é o nosso corpo, e o principal de tudo é o amor. Se tivermos o amor muito mais afinado do que qualquer outro dom, o corpo de Cristo vai crescer. Aleluia! E você que adentrou aqui, talvez tem alguém que nos visite que ainda não tem como referencial cultuar ao Senhor Jesus Cristo, saiba que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Senhor Jesus disse: Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se tem alguém aqui que ainda não tem adorado o Senhor Jesus em espírito e em verdade, dá um sinal, nós vamos orar pela sua vida, levante a sua mão, nós vamos orar também para as pessoas que vão nos assistir pela televisão. Se tem alguém que ainda está cultuando os valores deste mundo, venha para os valores eternos, venha para a referência da vida eterna que é o Senhor Jesus Cristo. E vamos então agora orar, e peço para que os irmãos estejam clamando ao Senhor, para que cada um de nós seja um cooperador na obra do Senhor, que
esvaziemos do nosso eu e que possamos olhar para o bem, para o crescimento maior da obra do Senhor, da igreja do Senhor que está inserida nesse contexto. Oremos. Senhor, que a Tua obra, Senhor, prevaleça sobre as nossas vaidades, sobre as nossas preferências. Ó Deus, que possamos sempre olhar para o melhor da Tua obra, Senhor, e cooperar, estarmos, ó Deus, cooperando de diversas maneiras dentro das nossas possibilidades para o crescimento da Tua obra, Senhor, para que seja realmente uma lavoura fértil, onde muitas pessoas também sejam plantadas nesse terreno, para que esse edifício possa crescer, ó Pai, e que muitas pessoas venham ser pedras vivas que sejam colocadas nesse edifício que é o Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada irmão, Senhor, que possam cultuar somente o Senhor Jesus Cristo. Retira de nós qualquer preferência de cultos a personalidades, a A, a B ou a C, mas que possamos sempre pensarmos no Senhor Jesus Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Que Deus nos abençoe. Olá, amados, eu sou o pastor Joaquim de Andrade, pesquisador, já por mais de 30 anos, trabalhei com o pastor Natanael Rinaldi no ICP durante muitos anos. Eu sou escritor, autor do livro Controvérsias, professor em diversos seminários teológicos, agências missionárias. Eu trabalho na área da apologética já há muitos anos. Eu estou aqui hoje para te convidar para participar conosco do nosso 12º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Esse seminário vai acontecer de 9 a 14 de outubro, aqui na Igreja Evangélica da Paz, em Santos. Você pode inclusive fazer agora a sua inscrição pelo telefone 13, é o código de área, 3232-4337, ou então você pode acessar o site da igreja, www.iepaz.org.br. Esse seminário vai contar com a presença dos maiores apologistas do Brasil. Anota aí na sua agenda, de 9 a 14 de outubro, aqui na Igreja Evangélica da Paz de Santos. Deus abençoe, fiquem na paz. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1, 3233-2540. Clínica 2, 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.